E aí pessoal, aqui é o Léo Brito, e esse vídeo é um complemento para um dos vídeos que a Aline fez falando sobre o nosso romance, tá? Eu queria começar a contar para vocês os motivos que me fizeram ter certeza de que essa mulher foi feita para mim. Eu não sei bem até que ponto vocês conhecem a nossa história, mas tudo isso aí começou lá em 2024, quando a Aline estava quietinha na casa dela assistindo uns vídeos de crochê. Sim, crochê. Por algum motivo, aparentemente sem razão nenhuma, naquela noite o YouTube resolveu, no meio dos videozinhos de crochê dela, entregar pra Aline o vídeo mais famoso do meu canal. Esse vídeo era um desabafo, aquele que eu expus toda a verdade constrangedora da minha vida pra internet. E eu não sei se foi a capa, se foi o título, ou se foi aquele pacote completo de excentricidade, né? Mas talvez, e eu acredito mais nisso, tá? Foi uma providência divina. Aquela mulher, pessoal, naquela noite resolveu tomar uma ação de menos de 1 segundo e que mudaria minha vida para sempre. A partir do segundo que ela clicou naquele vídeo, a Aline começava a conhecer a minha história. Depois de terminar de ver o vídeo do desabafo, ela começou a olhar os meus outros vídeos. E foi quando ela descobriu que o meu canal nada mais era do que um registro da minha própria vida. Das minhas dores, das minhas fraquezas, os meus objetivos, as minhas esperanças, medos, vergonhas alheias, né? E sabe-se lá tudo mais que eu coloquei ali. E essa mulher, pessoal, assistiu todos os meus vídeos. E na época eles deviam ser, sei lá, uns 200. Levou mais de 10 dias para ela fazer isso, e ela me confessou isso depois. E foram nesses dias, né, que eu passei a começar a notar essa menina. Aos poucos, os comentários de uma moça, que até então era desconhecida para mim, começavam a se tornar cada vez mais frequente. A cada vídeo que eu postava, lá estava, né? Mais 1, 2 ou 3 comentários daquela moreninha linda de cabelo liso. E ela falava de tudo. Comentava o tema do meu vídeo, falava comigo, me apoiava, ria das coisas constrangedoras que eu estava mostrando. E de vez em quando ela até brigava com alguns deles para me defender quando eu estava falando alguma asneira ou alguma polêmica. Para minha surpresa, um dia eu abro meu e-mail e lá estava um e-mail dela. E foi através de mais alguns e-mails que a gente trocou depois que eu passei o meu telefone. Meu Deus, pessoal, vocês sabem, é engraçado pensar hoje como que esses e-mails são tão importantes para mim, mas que lá naquela época, depois de ler e responder eles, eu já tinha apagado pelo simples motivo de deixar uma caixa de e-mail idiota mais organizada. E por sorte, e por eu também não ser um homem tão organizado assim, eu esqueci de apagar os meus e-mails enviados. E só assim que eu consegui recuperar eles para mim mesmo e para poder mostrar para vocês aqui. A partir daí, com o meu WhatsApp para ela e o dela para mim, como ela mesma disse nos videozinhos, não houve sequer um dia em que eu tenha deitado sem ler um boa noite dessa mulher, e nem sequer um dia que eu tenha acordado sem receber um bom dia dela. E foram assim 1 ano e 4 ou 1 ano e 5 meses conversando todos os dias, todo dia. No começo ela era só uma mulher legal, simpática, fofinha. Ela era interessada na minha história. Depois ela virou uma amiga que me ajudava nos meus altos e baixos, se alegrava junto comigo quando eu estava feliz também, e que me contava parte da própria história dela e dos próprios altos e baixos da vida dela. E aos poucos, como era de se esperar, nós fomos percebendo que a gente conseguia falar ali mais profundamente de vários assuntos. Era muito gostoso para mim ela ver ali uma moça tão linda que nem aquela, interessada em mim daquela forma e sabendo exatamente quem era o Leonardo. No meu canal, pessoal, eu descrevi boa parte da minha vida com sinceridade mesmo.
E ali tinha uma verdadeira foto de mim mesmo. Era sem filtros, sem mentira e sem aquelas máscaras que normalmente as pessoas colocam, né, para não expor as fraquezas e as dificuldades da própria vida quando elas estão tentando fazer amizade ou serem ali pessoas legais para outra. E por ela ter assistido o meu canal por completo, não tinha como eu querer esconder dela as coisas que eu esconderia se eu quisesse chamar a atenção de uma mulher. E mesmo assim, lá estava ela, ali comigo, querendo saber mais sobre mim e dispondo de uma boa parte do próprio tempo para me ajudar com as coisas da minha vida, do meu canal. Houve um momento em que eu já tinha tanta confiança nela que até as senhas do meu Instagram do canal, né, o acesso ao meu canal eu já tinha passado para que ela me ajudasse a fazer uma postagem ou outra, me ajudasse com alguns vídeos. E ela fez tudo isso, gente, sem nunca exigir nada em troca. E olha que eu ofereci, tá? E inevitavelmente, e até por alguma ousadia da minha parte, as conversas mais 18+, digamos assim, conversas mais quentes, vieram de um modo bem natural até. E até essas, elas eram mais profundas do que tantas outras que eu já vinha tido, né, desde a minha adolescência até os meus 30 anos. Eu não sei como que vocês podem interpretar isso, mas eu juro, até nisso, eu e ela encaixávamos mais do que o normal para esse tipo de papo, sabe? Era lindo, era... uau! Em uma noite, a gente fez sexo pela primeira vez. Olha aí. Vocês acharam que eu ia esconder alguma coisa? Sim, né? Foi por texto. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Curitiba e a Aline mora lá no Ceará. Então nós estamos namorando à distância. Mas isso aí é um tema para um outro vídeo também, para a gente falar sobre essas características, as dificuldades que tudo isso aí gera e vai gerar pra gente. Aguardem, né? Vai sair. E naquela noite, deliciosa, diga-se de passagem, eu descrevi para a Aline exatamente, no detalhe, tudo o que eu faria com ela se nós estivéssemos a sós um dia, juntos e sozinhos dentro de um quarto. E note que eu disse se e não quando. Porque nesse momento, gente, apesar de a gente já estar mais ligado um no outro, nada passava disso. O que a gente tinha ali era uma amizade muito boa e com um toque de algo um pouquinho mais quente. O fato é que, zero surpresas, né? Essas trocas de mensagens também foram mais intensas do que a gente esperava. E passado alguns outros dias, começou a surgir uma coisa nova em mim. Talvez os que sejam aqui mais românticos, ou que ainda não perderam a fé nesse tipo de coisa, digam que o que eu estava começando a sentir era paixão? Não sei. Bom, emoji de coração, de flor e outros emojis fofinhos começaram a surgir com cada vez mais frequência ali no meio daqueles textos e textos gigantes que a gente mandava um pro outro, entre áudios e áudios, e em algum momento, repleto de ansiedade ali pros dois, surgiram as ligações de voz. E depois, e meu Deus do céu, como esse dia foi louco, rolou a nossa primeira chamada de vídeo ao vivo. Era a primeira vez que eu falava com aquela linda cearense, olho no olho, né? E só com 2 telas e 2.600 quilômetros de distância entre nós dois. Meu Deus, olha, quantos altos e baixos se seguiram nessas conversas, quantas coisas boas, quantas coisas ruins aconteceram, que eu posso até trazer para vocês em outro momento, se vocês quiserem. Mas mesmo que de uma forma quase que totalmente digital, né, a gente conseguia lidar com tudo isso. Por vezes, pessoal, a gente ficou tão próximo de se separar para sempre mesmo, de um nunca mais conversar com o outro, né, não trocar uma palavra. Como se fosse ali um fio de cabelo que está encostado numa tesoura, segundo antes dela se fechar. E mesmo assim,
contra todas as hipóteses, contra todas as chances, contra tudo que já estava certo, principalmente aqui na minha cabeça, a gente continuou juntos. E aquele C que eu falei lá atrás já deixava de existir e no lugar começava a entrar um quando. Papos e mais papos, né, sobre como, onde e quando a gente ia se encontrar de verdade já era uma coisa bem mais comum ali nas nossas conversas. E um dia a Aline me pediu, exigiu, uma data. E assim ela recebeu. Eu já não tinha mais nenhuma dúvida. Eu ia conhecer aquela mulher, mas de verdade, sem essas telas que por um bom tempo, e até hoje, elas nos ajudaram a ficar juntos e tanto receberam ali aqueles beijos enviados um pro outro. E eu confesso pra vocês que depois de umas coisas pesadas ali que a gente passou, que ficam pra outros vídeos também, com as experiências que eu tinha, com as crenças, os medos, eu fui fazer essa viagem com aquele pensamento: ah, vai ser legal, ela é uma companhia muito agradável, eu já queria conhecer o Ceará mesmo, tem tempo, tenho dinheiro pra isso, por que não? E acontece que, passado os 4 dias que eu fiquei lá e eu voltei aqui pra Curitiba, com algo que eu jamais tinha sentido antes, algo que eu acreditava ser impossível mesmo pra mim, sabe? Algo que eu não compreendo totalmente até hoje, que me é novo, às vezes é até assustador, mas que me faz sentir uma alegria diferente de todas as que eu já senti na minha vida. De verdade, pessoal, de coração. E uma vontade, uma motivação como eu nunca senti antes e, sobretudo, uma saudade imensa. Ela sabe de quem é essa saudade. Inclusive, a minha última noite dessa viagem, pessoal, foi ali algo muito, mas muito grande. Realmente existiu ali um toque divino nessas cenas que vocês estão vendo aí. A gente gravou esses vídeos, a gente não esperava postar eles aqui na internet, era pra ficar só pra gente. Depois se surgiu essa ideia, né? E tanto que estamos aqui com o nosso canal e o nosso Instagram. Nos sigam, tá? Inclusive, Senhor e Senhora Brito. Em outro momento eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu nessa viagem, tá? Principalmente nessa noite aí. Mas o que eu posso dizer pra vocês agora é que mesmo com os meus medos, com as minhas travas, com as minhas preocupações, que também são dela, que ela também possui, eu não tenho dúvidas de que eu encontrei a mulher que eu gostaria de ter pro resto da minha vida. E é isso, sabe? Eu juro que eu não demoro pra fazer o próximo vídeo pra vocês. Se gostou, e eu espero que tenham gostado, não esqueçam então de nos seguir no Instagram. Deixa o like, né, pra ver um pouco mais da nossa história. E Aline, eu